Fala galera, beleza? Meu nome é João Paulo, eu faço parte do ASC e hoje eu vim aqui a convite da equipe de formação no Formação Responde para responder a seguinte pergunta: o que é o namoro santo? Mas antes do nosso vídeo começar, a gente tem a famosa vinheta. Bom, primeiramente, muitas vezes quando a gente pensa em namoro santo, a primeira coisa que vem à nossa mente é um namoro casto. De fato, a castidade faz total parte de um namoro santo, mas não é só isso. Não se resume só a isso. Mais do que um namoro casto, um namoro santo é um namoro que tem Deus como centro. Um namoro em que o homem e a mulher ambos buscam a Deus, ambos querem fazer a vontade de Deus acima de tudo. Diante do que eu falei, no namoro santo, a vontade de Deus sempre deve prevalecer. Por mais que, às vezes, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, mas a vontade de Deus deve sempre prevalecer. Tanto que, no namoro, deve ser um tempo de muita oração, deve ser um tempo de muito discernimento, porque isso faz total diferença no propósito que Deus tem com o namoro. Um outro ponto importante é que o namoro santo deve começar de forma correta e deve prosseguir de forma correta também. Muita gente às vezes quer namorar, às vezes quer ter um namoro santo, mas procura isso nos lugares errados. Por exemplo, uma comparação meio besta. Se você quer, sei lá, um remédio, você não vai num bar. Por quê? Porque não é num bar que tem remédio. Então, se você quer uma carne, você não vai no cinema para você procurar uma carne. Então, da mesma forma, quem quer namorar não pode procurar as pessoas assim ao acaso, aleatoriamente, em lugares inadequados. Não, porque dessa forma o namoro com certeza vai começar de forma errada e tem tudo para prosseguir de forma errada, o que vai totalmente contra o que Deus sonha com a gente. Diante disso, os melhores locais para que as pessoas conversem, para que porventura elas iniciem um namoro, é na igreja, nos grupos de oração, em ambientes que sejam favoráveis a esse convívio, que sejam favoráveis a esse conhecimento mesmo das pessoas, para que não seja algo superficial. E um outro ponto importante é que muitas vezes a pessoa é inteligente, a pessoa, sei lá, tem muitas qualidades, é muito bonita, e assim, mas não basta isso, porque a beleza passa, a inteligência pode passar, esses atributos passam. O principal é a fé, o principal é a confiança em Deus. Então isso tudo tem que estar em mente quando um namoro se inicia, porque o propósito do namoro sempre, desde o início, tem que ser o casamento. Então tem que ser tudo muito bem planejado, tem que ser algo realmente feito conforme o que Deus pede que a gente faça. Diante disso, no início de um namoro pode surgir a pergunta: será que essa pessoa realmente é a pessoa certa? Mas ao invés de fazer essa pergunta, uma pergunta que é muito mais adequada ao contexto cristão, ao contexto católico, é o seguinte: essa pessoa ama a Deus como eu amo? Essa pessoa tem os mesmos propósitos de vida que eu? Essa pessoa quer constituir uma família cristã? Quer educar os futuros filhos na graça de Deus, educar os futuros filhos na fé cristã? Essa pessoa tem os mesmos propósitos de vida que eu? Essa é uma pergunta muito mais racional, muito mais adequada ao contexto da nossa fé cristã, da nossa fé católica. Isso, o namoro deve ser um tempo em que os dois, no caso, o namorado e a namorada, devem buscar aprofundar mais a amizade deles, conhecer mais os sonhos um do outro, conhecer mais as qualidades um do outro, conhecer até mesmo os defeitos um do outro, porque isso faz parte e porque o namoro é uma preparação para o casamento. Então isso não pode ser deixado de lado, não pode ser uma coisa superficial. Tem que ser uma coisa que busque realmente conhecer as profundezas, conhecer de verdade o outro, porque esse é o tempo. O namoro é esse tempo para conhecer, é esse tempo para conversar bastante e para aprofundar essa amizade. Agora, falando um pouco sobre as manifestações de afeto dentro do namoro, a primeira coisa a ser ressaltada é que elas devem ser discretas. Eu acho que uma máxima que vale bastante para o namoro santo é a questão de que, antes de pensar em fazer alguma coisa, os dois devem pensar o seguinte: eu faria isso se eu estivesse em público, se outras pessoas estivessem me vendo? Porque
que nem eu falei anteriormente, o namoro é um tempo muito importante que deve ser vivido da forma correta. Dessa forma, ambos, homem e mulher, devem ter consciência do propósito de vida deles, do propósito do namoro deles, e eles devem buscar a santidade a todo tempo. E ao buscar a santidade, a castidade é uma consequência. Então, a todo momento, os dois têm que ter consciência disso. Consciência de que eles devem buscar ter uma vida santa, devem buscar ter um bom relacionamento com Deus, devem buscar viver a caminhada de forma correta, e a castidade vai vir por consequência. Obviamente as tentações muitas vezes vão vir, mas com a graça de Deus e com muito esforço, lutando realmente contra as tentações, esses desafios vão ser todos superados. Por último, eu venho aqui falar que muito do que eu falei nesse vídeo foi baseado no livro que se chama Namoro, do professor Felipe Aquino, que é muito bacana, recomendo que vocês leiam. Por último, mas não menos importante, por último agora mesmo, se inscrevam no canal do JCC, ative o sininho para receber as notificações, para ficar sempre ligado aqui nesse canal que é tão bacana, que é tão maravilhoso. É isso, galera. Foi um prazer participar do Formação Responde e até mais. Tchau!